Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. Encerrado nesta madrugada o julgamento da conhecida chacina na ilha, né? A gente chegou a tratar deste assunto aqui nos últimos dias, houve até uma interrupção no fornecimento de energia durante, né, quase com o início, né, do júri, Vilmara. E nessa madrugada, a sentença. Exatamente, Fernanda, bom dia aos nossos ouvintes. Foram 2 dias de julgamento, né, iniciado aí na segunda-feira. Teve esse problema e essa interrupção que você citou, depois os trabalhos foram retomados após o almoço, foram até o final do dia, e ontem, na terça-feira, né, nessa terça-feira, foram retomados aí por volta das 8h30 e foi até 1h da manhã, quando foi concluída a leitura da sentença, uma longa sentença, considerando que foram 4 pessoas, né, acusadas por crimes contra 6 jovens, né, 4 deles morreram, 2 sobreviveram feridos, né, destacando aí que um deles precisou até se fingir de morto para conseguir sobreviver. E as penas foram bem altas, né, Fernanda? Totalizaram aí mais de 592 anos, se somadas as penas de todos os acusados. Isso porque cada um deles foi condenado por mais de um crime, né, mais de um tipo de crime. Assim, além dos 4 homicídios e das 2 tentativas de homicídio, ainda havia os crimes de associação ao tráfico e corrupção de menores, porque dos acusados pelos crimes, 2 na ocasião eram menores. Eles, inclusive, já receberam medidas socioeducativas lá há alguns anos já, né? Já cumpriram até suas medidas. Então, como eles eram menores na época em que o crime ocorreu, né? E houve a participação de adultos, então os adultos também foram condenados por corrupção de menores. Exceto um dos acusados, né? Que é o Victor Bertolini Fernandes, foi o único absolvido do crime de corrupção de menores. Os outros todos foram condenados por esse crime. Além, todos eles foram condenados por envolvimento com o tráfico de drogas e também pelos crimes de homicídio. E aí são os crimes contra 4 pessoas de homicídio e 2 tentativas de homicídio contra as 2 pessoas que sobreviveram. Como é que foi distribuídas as condenações? Foram 4 pessoas que foram acusadas, né? Os 2 que eu já citei já passaram aí por suas medidas socioeducativas. Felipe Domingos Lopes, que é conhecido como cara de boi ou boizão, ele recebeu 178 anos e 4 meses de pena. Adriano Emanuel de Oliveira Tavares, o Balinha, 154 anos e 8 meses de pena. Victor Bertolini Fernandes, aquele que eu disse que foi o único absolvido no caso do crime de corrupção de menores, recebeu 140 anos e 9 meses. E o Eric Santana Santos da Silva recebeu 119 anos e 4 meses de prisão. Todos eles vão cumprir suas penas, né, inicialmente, porque não se fica detido esse tempo todo, mas em regime fechado, ou seja, né, reclusos, vão estar presos até 30 anos, né? No sistema prisional. E aí, Fernanda, tem aquelas coisas todas da lei, tem os direitos aos recursos e depois a redução. Então, assim, inicialmente a gente sabe que o regime é fechado para todos eles ali. Também foi determinado uma coisa importante, a pedido do Ministério Público, feito ao júri, foi determinado ainda o pagamento de 100 salários mínimos para a família de cada vítima de homicídio e de 50 salários mínimos para a vítima de homicídio tentado. Então, assim, por cada réu vai ter que pagar no mínimo 500 salários mínimos por cada vítima, pelas vítimas de homicídio, né? E mais aí 200 salários mínimos, né? Que 100 salários mínimos a mais, né? Por conta vamos fazer as contas certas. São 500 salários mínimos, né? Porque são 4 vítimas e 2 vítimas tentadas. Então, são 500 salários mínimos para as famílias de cada uma das vítimas. Os réus vão ter que pagar. Isso foi decidido também na sentença pelo juiz, né? A partir de uma solicitação aí feita pelo Ministério Público, Fernanda. Lembrando aí que o Ministério Público destacou que essa é uma condenação de penas muito elevadas, mas que foi uma forma de trazer justiça para essas famílias que vivem um luto aí há 5 anos, né? De um crime bárbaro que impactou não só a comunidade ali da região no entorno de Santo Antônio, mas também Vitória, chocou todo mundo. Esse crime foi divulgado nas redes sociais, né? Como os jovens estavam lá
na ilha de Doutor Américo, ali perto de Santo Antônio, foram confundidos com traficantes rivais, né? Rivais, e aí foram subjugados, ficaram sob ameaça de armas e depois sofreram o ataque, né? Durante um tempo. Houve uma tentativa aí de uma pessoa que ligou para saber de qual facção eles pertenciam, e aí a pessoa falou que não, que eles eram todos trabalhadores, que não tinham envolvimento com o tráfico, mas ainda assim houve esse crime. É o pré-julgamento do jovem de periferia, né? Que eles estão eles, todos, né? Por eles próprios, né? Que eles estão todos envolvidos com o tráfico de drogas, né? Exatamente. E, Fernanda, as defesas de todos os condenados recorreram imediatamente, ali mesmo, né? E já informaram o juiz que eles vão recorrer contra a sentença. Como eu te falei, né? Contra as penas aí que foram atribuídas a eles. Alguns advogados já adiantaram, que é o caso do advogado Ailton Ribeiro da Silva, que faz a defesa do Adriano. Ele falou que o cliente dele não atirou, não tem envolvimento com associação ao tráfico e que isso estava provado, mas que não foi considerado pelos jurados, né? A advogada Paloma Garcia, que também faz a defesa de Victor, também falou a mesma, que vai também fazer seus recursos, já indicou inclusive, e ela destacou que ele foi absolvido da corrupção de menores, mas que não tem essa participação que foi apontada na sentença, e que os outros dois advogados foram por defensoria pública, a gente não conseguiu contato com eles, mas eu confirmei que todos eles, na mesma noite, já informaram o juiz a sua intenção de recorrer aí contra essas penas que eles consideraram muito elevadas, né, para cada um dos réus. Obrigada, viu, Vilmara? Vilmara que acompanhou todo, né, o passo a passo aí dessa apuração, do trabalho de investigação da polícia e agora, né, com a decisão aí da Justiça. O desfecho. Obrigada pela sua participação aqui conosco.